Você pretende virar uma estrelinha no céu? A morte causa muitos transtornos, muito sofrimento e luto. Um mal que entrou neste mundo através do pecado de nossos primeiros pais. Ninguém acostuma com a morte, mesmo que esteja esperando, porque alguém está à beira da morte, sofrendo muito. A morte até seria um conforto, um alívio, o fim do sofrimento. Mas mesmo assim causa impacto, tremenda dor para os que ficam. O luto não é fácil. Mas as pessoas não procuram saber sobre a morte. Na Bíblia, o mundo jaz no maligno. Muitas pessoas não têm nem a noção de quem seja Deus, do poder dele. Até reconhecem o milagre, mas sem conhecer o autor e consumador de nossa fé. É o ser superior? Alguns dizem, porque o ser superior não define quem seja Deus. É uma expressão muito vaga, incompleta de se referir ao Pai, porque Ele é muito mais do que isso. A sua grandeza não tem limite, o seu poder é incomensurável. Sim, e esse ser superior que muitos dizem é por falta de conhecimento da verdade. Nosso Deus está acima de tudo, acima de todos. Não há uma dimensão com que possamos medir, porque não há como medir ao Senhor. E é nessa ignorância de Deus que o mundo caminha. Como diz Oséias, meu povo sofre por falta de conhecimento. O mundo não conhece a Deus porque não conhece a palavra. É na Bíblia Sagrada, o livro dos livros, que tomamos conhecimento da existência desse ser magnífico, sem medida, cujo poder emana dele próprio, porque não há nada superior a ele. Mas o mundo vive de atalhos, o mundo vive de facilidades, e até para a morte o homem arranja uma maneira, não de se esquivar, porque ninguém vai livrar da morte, mas de entendê-la de uma maneira mais eufêmica, mais leve, e acaba criando lendas que não fazem parte da palavra. Não existe outra fonte que mostre a nossa origem, a origem e o fim de tudo, porque Deus é o nosso Criador supremo e é Ele que nos transforma através do Santo Espírito de criaturas a filhos de Deus. A palavra de Deus nos confronta nossos erros em relação à própria palavra, ao próprio Deus. Satanás também nos confronta. Foi isso que ele fez com Jó, quando ele, na presença de Deus, afirmou que Jó servia ao Senhor com temor, porque ele tinha tudo que amava, tinha tudo de que necessitava, que ele não tinha motivos para desonrar o nome do Senhor. E Deus permitiu que ele tocasse a vida deste servo para mostrar a Satanás que Jó o servia não por interesse, mas por puro amor a ele. Deus não pretendia provar nada para Satanás, mas deixou escrito na palavra esse registro maravilhoso que serve como um exemplo de adoração a Deus acima de tudo e sobre todas as consequências. Deus estava para Jó em primeiro lugar. O mundo escolhe ignorar ao Senhor para viver da maneira que pretende, da maneira que gosta e despreza o que vem do Senhor e ignora o que o Senhor quer para a sua própria vida.
A palavra de Deus nos confronta. É na Bíblia que temos todos os ensinamentos para andarmos de acordo com a vontade de Deus. Nós não conheceríamos a vontade do Senhor não fosse através da Bíblia Sagrada, nem a existência de Deus. Talvez porque, através da natureza, a gente pudesse saber que existe um ser superior. Mas dizer um ser superior, não estamos nos dirigindo a Deus corretamente. Deus é o supremo ser. Há nada semelhante a Ele que o supere. Está acima de tudo e de todos. Não podemos dizer que é apenas um ser superior. Ele tem nome, ele é o grande eu sou. Infelizmente, o mundo hoje procura facilidades. E até sobre o nosso destino eterno, o homem busca hoje um atalho, um caminho mais fácil, achando que é fácil enganar a Deus, viver de qualquer maneira. Mas na verdade não é assim. Somos confrontados pela palavra e até Satanás nos confronta. Não porque esse direito lhe assiste, mas porque é atrevido, é abusador, é um acusador que aponta o dedo para que o Filho de Deus esmoreça, para que desanime. Mas nós temos que saber que acima dele está um Deus poderoso, que sabe todas as coisas, que sonda o nosso coração e que é por nós. Quem será contra nós? Não é um mentiroso, um enganador, um usurpador que vai fazer com que o Filho de Deus desanime e o abandone. O mundo hoje que busca facilidades, não quer se esforçar, não quer conhecer a palavra, para que não tenha que obedecer. Porque à medida que conhecemos, à medida que começamos a entender os desígnios do Senhor, as propostas do Senhor para a vida humana, nós somos tocados pelo Espírito Santo e sabemos muito bem como estamos ofendendo ao Senhor e que precisamos nos arrepender e fazer uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, não uma conversão de aparência. Uma pessoa que vive como crente, veste como crente, comporta como crente, mas o seu coração, na verdade, não está completamente despojado do mal, do pecado. Ainda vive pecando e apreciando o pecado, embora aparentemente ninguém possa acusá-lo de nada. Lembrando que todos somos pecadores, nós não podemos acariciar o pecado, conviver com o pecado e achar que está tudo bem. Quando morre uma pessoa, principalmente pessoas famosas, independentemente da vida que elas levaram até o momento de sua morte, uns dizem, logicamente acontece também entre os comuns, no mundo dos não famosos, fulano virou uma estrelinha. Quem que vai virar estrela, meu Deus? A gente até entende que as pessoas procuram um jeito de consolar, mas o consolo verdadeiro está na palavra de Deus, inclusive e principalmente para a morte, porque viveu de acordo com a prescrição de Deus e vai viver eternamente junto ao Pai. Outros dizem assim, quando se trata de alguém conhecido, independentemente da vida que ele levou, do que ele fez, diz o seguinte, está contando piadas para Deus. O que faz a graça? A graça é uma piada que nos surpreenda, cujo final a gente não esperava. A gente ri porque realmente aquilo causa um impacto e a gente acha graça. O que foge ao conhecimento do Senhor? Não há piada, não há história que ele não saiba tudo. Deus sabe todas as coisas. Também porque no céu não é lugar para piadas. O céu é o lugar onde vão interagir os salvos com o seu Deus, a quem amaram e serviram sobre todas as coisas.
e por nada e por ninguém o substituíram. São tantas as afirmações quando morre alguém famoso que a gente fica pensando, como que pode? Como que o desconhecimento da palavra prejudica as pessoas, muda os seus pensamentos e acreditam em coisas que não têm fundamento nenhum pela palavra da verdade. Olha, nós visamos o céu, mas não é assim, de qualquer maneira. O céu não é bagunça. O céu não é uma repartição aqui da terra, que funciona de qualquer maneira. Não, só vai entrar no céu, só vai ganhar o céu aqueles que fizeram a vontade de Deus, que reconheceram e conheceram Jesus como único e seu suficiente e bastante Salvador. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus Cristo. Nós podemos avaliar certas situações, não apontar o dedo e sentenciar como juiz. O juiz eterno é Jesus, mas nós, pela palavra, sabemos quando estamos errando e também sobre a vida de outras pessoas, se elas estão vivendo de acordo com o que Deus nos prescreve em sua palavra. Mas hoje é muito fácil. Fulano cantava maviosamente, está cantando para Deus. Nós não conseguimos imaginar o que é um coral de Deus, um coral de anjos cantando, porque há um coro celestial que o tempo todo está honrando a Deus, está exaltando a sua magnificência, o seu elevado poder. Cantam os anjos, santo, santo, santo é o Senhor o tempo todo, porque se nós falarmos o tempo todo sobre a grandeza de Deus, nunca vamos falar o suficiente, porque a dimensão de Deus, o tamanho do Deus eu sou, nós não conseguimos alcançar. Para o mundo, tudo parece tão fácil e tão comum. Estaremos lá honrando, louvando constantemente e servindo ao Senhor para sempre. Não tem essa. Então, esse tipo de conversa, esse tipo de fala, é uma distorção muito grande do nosso destino eterno. De onde estaremos após esta vida? Como será a nossa vida no paraíso eterno do Senhor? As pessoas não veem motivo para se converter. Se fulano que viveu desse jeito, desonrando a Deus, fazendo tudo que não podia, descumprindo a palavra, muitas vezes escarnecendo de Deus, agora virou estrela, virou não sei mais o quê, e está salvo do inferno. Isso aí é um desserviço à pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é para que arrependamos, para que deixemos a vida antiga e nos tornemos novas criaturas. Então nós não podemos entrar no céu do jeito que estamos. Nós temos que ser transformados pelo poder, pela graça do Divino Espírito Santo. Não é de qualquer maneira. Se não nos rendemos a Cristo, não vivermos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, e se morrermos no pecado, pecado que não abandonamos, nós não chegaremos a Deus depois de nossa partida. Esse mundo está do jeito que está, porque não vê necessidade de mudança, de abandonar o pecado e se voltar para o Senhor. E não esforça, buscando por atalhos. E Deus não aceita atalhos. O caminho é estreito, é longo, é pedregoso, mas nós temos que passar por ele. E também pela porta estreita. Portanto, que não vivamos como aqueles que julgaram poder viver de qualquer maneira e ser isso bom. Acordemos, meus amigos, que nós possamos levar a sério
a nossa vida e principalmente a vida futura, nós não chegaremos lá, não alcançaremos essa vida eterna se vivermos sem nos ocupar da palavra, sem termos tempo para Deus, sem saber, sem conhecer a vontade dele. E a vontade dele está expressa no livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. Sem conhecimento de Deus, nós não podemos honrá-lo de maneira correta. Que Deus tenha misericórdia de nós e deste mundo perdido que não quer e foge de conhecer a verdade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, a nossa vida com Cristo deve acontecer neste mundo e na eternidade. Se vigiamos, buscamos fugir do pecado, quando morrermos, nós vamos viver eternamente com o Senhor. Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Quando Paulo diz aqui, se o viver na carne me der fruto da minha obra, ele está querendo dizer, não que ele vá viver na carne, praticando os pecados da carne, mas que quando ele ainda estiver vivo, aqui nessa terra, como ser humano, se isso ainda traz frutos para a obra, para que ele seja uma testemunha viva do Senhor, para que ele pratique obras do Espírito e seja exemplo para outros, vale a pena viver. Morrer para ele é ganho, porque se ele morre, ele vai estar perto de Cristo, eternamente. Mas ele fala que ainda está em aperto, porque ele ainda não está sabendo o que é melhor para a obra, não para si mesmo. Então nós temos que pensar assim. Estamos vivendo para Cristo? A nossa vida é devotada ao Senhor dos Senhores? Temos que fazer esse exame todos os dias. Como estamos vivendo? Porque essa história de virar estrelinha, de cantar para Deus, contar piada para Deus e fazer isso para Deus, que não está na palavra, porque não é esse o paraíso que Deus destinou para aqueles que creem nele. O céu não se parece em nada com o que as pessoas projetam sobre ele. Isso é ignorância, isso é falta de conhecimento. E o único conhecimento real e verdadeiro é o que a palavra nos diz. Que voltemos à palavra, que nós possamos despojar do antigo homem, do velho homem, viciado em pecado, que se comprazia no pecado, e voltemos para o Senhor. E abramos o nosso coração e a nossa mente ao Espírito Santo do Senhor, para que Ele fale na nossa mente e no nosso coração que estamos errando, que estamos errados e que, vivendo assim, jamais alcançaremos o reino. Podemos desfrutar, sim, do reino de Deus nesta terra, o que não significa que não vamos sofrer, que vamos ter uma vida sem sacrifícios, mas é o jeito ideal para vivermos, sempre com a consolação do Senhor, sempre com a mão do Senhor nos amparando nas dificuldades, nas lutas e sofrimentos. Que o Senhor possa curar esse mundo doente, esse mundo naufragado no pecado, e que o Senhor continue falando em nosso coração, porque o Espírito Santo de Deus sempre nos aponta o caminho para continuarmos nessa caminhada terrena, e que não viremos estrela, mas que sirvamos a Deus também na vida futura. Amém. Que assim seja. Amém.